São 11 horas e 45 minutos e nesse momento nós estamos chegando aqui pela nossa rádio Dimensão FM, nosso programa Momento Pastoral, trazendo até você aquele momento da Palavra de Deus, esta reflexão para a nossa meditação nesta manhã maravilhosa. Eu quero hoje ler a Palavra de Deus, o texto, no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu João, e o versículo de número 5 em diante. Jesus disse: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lança no fogo e arde. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiser e vos será feito. Nisto será glorificado meu Pai, que dei muito fruto, assim sereis os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. E vós permaneceis no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Amém? Graças a Deus, nós estamos de posse desta palavra do Evangelho de João, capítulo 15, que fala sobre a videira. Jesus, ele instrui aqui os seus discípulos e aqueles que estavam a ouvir. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, né? Ele começa falando com essa expressão. E toda aquela vara que está em mim não dá fruto, o pai corta e lança fora. Toda vara que produz, ele limpa para que essa produza mais fruto ainda. Nós lemos a partir do versículo 5, onde ele diz: eu sou a videira e vós sois a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podereis fazer. E eu quero aqui me apegar a esse texto, essa palavra, do versículo 5, que nós lemos, mais precisamente a parte B deste versículo. Sem mim, nada podereis fazer. Jesus, ele diz que nós somos semelhante à vara. Claro que ele está trazendo uma comparação aqui da videira e ligando esta a nossa vida espiritual a partir do momento que nós tomamos a decisão de caminhar com Cristo. E ele vai dizer que nós estamos ligados nele. Vós estáis ligados em mim e eu em vós. E a gente observa que existe um elo de comunhão, de intimidade de ligação entre a vara e a videira. O galho, né, numa linguagem mais explicativa para nós, quando você observa numa árvore um galho que está murcho, que não está produzindo, está secando, as suas folhas começam a amarelar, e você se aproxima e você vai olhar, muitas vezes esse galho está quebrado. Quando este galho se quebra, por qualquer que seja a situação, ou recebe um corte ali, a tendência dele é secar, morrer. Por quê? Porque
a partir daquela quebra, daquele corte, ele perde a sua ligadura, a seiva que o liga com a árvore, as suas proteínas que estavam sendo ligadas, as suas veias que estavam ligadas à árvore, elas foram cortadas. E a tendência deste galho é secar, amarelar, as suas folhas começam a cair. Se ele tinha frutos, seus frutos começam a cair, a perder. E logo ele seca e a tendência é morrer. Jesus disse que no caso da vida, tratando-se da vida espiritual, quando isso acontece, quando este galho cria essa situação, o pai vai lá e corta para ele não produzir veneno, não produzir mal, doença para a árvore, para o corpo, para o membro, né? E ele passa deixa de existir na árvore. E ele traz isto para nós, ele traz para a nossa vida, e nós precisamos prestar atenção muito nisso, precisamos ter muito cuidado. Porque para que Jesus, para que a graça de Deus, para que a bênção de Deus ela opere na nossa vida, é preciso que haja esta comunhão entre a pessoa de Deus em mim e eu nele. Eu costumo dizer que muitas vezes nós queremos estar em Deus, ou queremos que Deus esteja em nós, por exemplo. Deus está em mim, mas eu não quero estar em Deus. O que é estar em Deus, está em você e você não está nele? É que você quer desfrutar da bênção de Deus, você quer ter a graça dele, você quer que ele abençoe a tua vida, você quer que Deus cure as suas feridas, você quer que Deus abra as portas para você, mas você não quer obedecer a sua palavra. Então você quer que Deus ele habite em você, faça o seu desejo, mas você não quer fazer o desejo de Deus, a vontade de Deus, que é estar nele. E estar em Deus é o quê? Obedecer a sua palavra, andar na sua palavra. Eu não posso querer que Deus habite em mim e viver uma vida de qualquer jeito. E viver uma vida para o mundo, uma vida relapsa, uma vida sem compromisso com Deus. Aqueles que galgam, aqueles que vivem, aqueles que recebem a bênção de Deus, eles almejam, desejam estar em Deus, viver esta união. Jesus explica bem no capítulo 5, e o versículo 5 do Evangelho, no capítulo 15 e o versículo 5 do Evangelho de João, que eu preciso estar nele. Se eu estiver em vós, e se vós estiveres em mim, né? Então existe aqui uma comunicação. Assim também vós, se não estiverdes em mim, não poderei fazer nada, né? Jesus disse, aquele que não estiver em mim, não pode fazer nada. Sem mim, nada podereis fazer. O homem sem Deus, sem estar na presença de Deus, ele não pode fazer nada. Não tem muito o que dar. Vai tomar conselho com a pessoa aí fora no mundo aí para você ver o que é que ela vai te dizer. Quais são os conselhos que ela vai te dar? Passa um problema, uma dificuldade no teu relacionamento conjugal, ou em outra área, com teu filho, com o teu vizinho, e vai procurar conselho com a pessoa lá fora para ver o que é que ela vai mandar você fazer. Quais os ensinamentos, o conselho que ela vai te dar. Porque ela não tem muito o que te oferecer. Ela não tem muita coisa para te servir. A Bíblia diz que aquele que está cheio de Deus, do amor de Deus, ele proclama as coisas de Deus. Jesus, falando aqui nessa mesma palavra, ele vai falar sobre esse amor. Aquele que
está em mim e eu nele, tem o amor do Pai, tem o carinho do Pai, tem o cuidado do Pai. Ele fala de coisas boas, ele proclama as coisas boas, ele sabe dar das boas. Por quê? Porque ele recebe aquilo que é bom de Deus. Quando a árvore, quando o galho ele está na árvore, ele está lá bem na árvore, recebendo, né, toda a proteína da árvore, todo o cuidado da árvore. O que acontece com esse galho? Ele produz frutos bons. Ele produz coisa boa. Você vai passar lá e vai ver um galho frondoso, um galho verde, um galho bonito. Os frutos dele são frutos bons. Por quê? Porque ele está recebendo a proteína ideal. Ele está recebendo tudo aquilo que a árvore tem de bom para lhe oferecer. Então esse galho, ele produz fruto, ele dá fruto bom. E Jesus fez esta comparação, esta ligação entre o galho que está numa árvore que produz, com aquele que está nele e que produz. E ele diz que aquele que está nele, que não produz, que não dá frutos bons, é cortado e lançado fora. Assim como você faz com a sua árvore, com o seu galho da sua árvore que não está produzindo. Você não vai deixar ele lá cortado, quebrado, danificando a sua árvore. Ao contrário, você vai lá, tira aquele galho que está problemático, que está criando situações difíceis para aquela árvore, porque senão ele vai gerar um problema para toda a árvore. Então, para isso não acontecer, você vai lá e poda, o que nós chamamos de poda. Você vai lá e corta, tira aquele galho e joga fora, porque não está produzindo, não está servindo. Mas não é essa a vontade de Deus. Não é essa a vontade de Jesus para conosco. A vontade dele é que nós estejamos nele e possamos dar muitos frutos. O fato é que ele está dizendo no começo, no princípio do capítulo 15, ele está dizendo, toda vara que está em mim der fruto, o Pai vai, limpa, poda, cuida para que ela dê muito fruto, para que ela dê mais fruto ainda, para que ela produza mais. O Pai ajuda, o Pai limpa, o Pai cuida, o Pai zela, para que aquela árvore ela seja mais edificante, ela seja mais produtiva. Então esse galho que está na árvore, que produz, Jesus cuida dele, Deus cuida dele, para que ele realmente produza. Porque essa é a vontade de Deus, que a gente dê muito fruto, que a gente produza. Nós não estamos aqui, Deus não nos chamou, não foi para viver uma vida qualquer, nos chamou para viver uma vida abundante e cheia da graça dele, na presença dele. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.